Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast da Objective, podcast TechByte, conecta negócios, tecnologia e inovação. Estou aqui com o meu parceiro de bancada, Leandro Saran, nosso COO, e vamos falar com um convidado super especial. É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar de um tema bastante estratégico, como que a inteligência artificial está impulsionando produtividade no setor financeiro e trazendo não só uma experiência melhor para os clientes, mas também resultados para o negócio. Muito bom. Para isso a gente tem um convidado super especial, Fábio Nascimento, com uma carreira em importantes empresas, Accenture, Johnson & Johnson, Banco Santander, Banco City, professor, buscando profissionais no celeiro direto ali, professor da FIAP, hoje como diretor da Equifax, liderando um dos maiores projetos de tecnologia de transformação digital do mercado financeiro. Prazer receber aqui no TechByte, Fábio. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela parceria. Objective sempre com a gente ali nesse grande desafio do nosso projeto de transformação. Então, prazer estar aqui e poder conversar um pouco com vocês sobre inteligência artificial, tecnologia e negócios. Muito bom, Fábio. Bem-vindo. Para começar, Fábio, eu acho que um ponto legal para a gente abrir é o seguinte, do ponto de vista estratégico, você enxerga que a inteligência artificial já está aplicada no setor financeiro, já está colhendo algum resultado ou ainda está numa fase mais exploratória? Como você tem visto assim, a entrada de AI no setor financeiro? O setor financeiro tem uma grande vantagem em relação aos demais setores porque tecnologia está muito relacionada ao seu core. Então, são empresas, bancos, financeiras, birôs, que geralmente têm grandes orçamentos para investimento em tecnologia e são empresas que sempre estão buscando eficiência. E essa eficiência pode ser uma eficiência relacionada à produtividade dos seus colaboradores, como também uma eficiência com relação às suas decisões. Decisões voltadas a crédito, como prevenir fraudes, como trabalhar melhor a questão de prevenção à lavagem de dinheiro. São temas super importantes, são super críticos para as instituições financeiras. Influenciam demais os seus resultados. Então, desde que surgiu o hype, principalmente da IA generativa, todos os grandes bancos e empresas financeiras têm investido bastante na adoção de inteligência artificial. Antes disso, já havia um grande investimento porque as empresas sempre trabalharam muito a questão de dados e dados e inteligência artificial estão muito conectados, mas o hype por conta da IA generativa impulsionou isso e 2 anos e pouco depois desse hype do ChatGPT, eu vejo os grandes bancos já colhendo grandes resultados, tendo muitos papers e artigos sobre resultados interessantes devido à utilização de inteligência artificial nos 2 cenários que eu comentei. Eficiência dos times no dia a dia com a adoção de inteligência artificial. Então, o grande temor que existia no começo de tudo foi que desenvolvedor não perderia a sua função e hoje a gente percebeu que essa não é a realidade, mas a ferramenta, a inteligência artificial, ela ajuda o desenvolvedor a ser mais produtivo, a produzir com mais qualidade. Quando a gente pensa na conexão direta com o negócio, qualquer decisão de crédito, decisões voltadas à prevenção à fraude, prevenção à lavagem de dinheiro, houve um incremento considerável graças a essas novas plataformas e tudo que a gente teve de evolução relacionada à inteligência artificial. Então, o próprio crescimento de empresas como NVIDIA, os cloud providers, desenvolvendo soluções nativas relacionadas à inteligência artificial, Vertex, por exemplo, na Google, soluções dentro de AWS e Azure, impulsionaram muito a adoção dentro das empresas e elas têm colhido resultados consideráveis. Quando a gente fala da Equifax, o nosso serviço é prestação de serviços de dados para os nossos clientes. Prevenção à fraude, score de crédito e etc. Então, a IA está muito ligada ao nosso core. Então, a empresa já colhe muitos resultados relacionados a essa adoção. Então, sintetizando um pouco, eu digo que sim, é um segmento que soube aproveitar desse hype da inteligência artificial,
conseguiu pegar essa onda bem no começo, teve sim umas dificuldades ali no início, mas conseguiu atingir um grau de maturidade bom e hoje já estão colhendo resultados mais interessantes relacionados a isso. Fábio, muito legal esse aspecto da utilização da AI no setor financeiro, né? Porque a gente vê o mercado colocando isso em projetos pontuais, e às vezes quando você coloca em projetos pontuais é difícil escalar, né? E conseguir o retorno quando você coloca ali só numa POC e tudo mais. Me parece que o mercado financeiro já está usando há mais tempo e já está diferente, já está implementando em escala. É isso mesmo? Você acha que o mercado financeiro já está usando de uma forma mais madura que o restante nos outros segmentos? Comparando com os demais segmentos, com certeza. Uhum. Tá? Quando a gente pensa em tecnologia como um todo, o mercado financeiro ele vai estar sempre um passo adiante. Só vai perder, claro, para as Big Techs, porque elas criam as tecnologias que a gente está adotando. Mas as instituições financeiras, elas evoluíram muito e, comparando com as demais, sim, elas estão na frente. Houve, né, um movimento no começo de tentar ser mais agressivo com relação a isso. E eles perceberam, as instituições financeiras perceberam que estavam indo com muita sede ao pote. Uhum. Eles deram um passo para trás e eles perceberam que deviam ter mais certeza de onde devia ser feito o investimento e como fazer isso e quais parceiros trazer para perto para realmente alavancar isso. Houve uma grande corrida no começo onde todas as empresas tentavam criar uma solução de IA generativa para suportar as empresas, principalmente quando a gente pensa em eficiência no desenvolvimento de aplicações, e os bancos financeiras, etc., experimentaram muito disso. Claro, eu diria que, em linhas gerais, quando a gente pensa na questão de decisões baseadas em dados, é onde eles têm usufruído mais, eles têm colocado mais empenho, porque eles realmente percebem que eles podem ser mais precisos nas decisões que eles tomam por conta da IA generativa. E eles perceberam também que um ponto importante não é simplesmente adotar a IA generativa. Você precisa ter um tratamento muito bom dos seus dados, você precisa garantir a qualidade dos seus dados. Eles perceberam essas necessidades, conforme eles começaram a evoluir com os seus projetos, perceberam que não estava trazendo o resultado esperado, e aí deram um passo para trás. A gente precisa trabalhar com um pouquinho mais de qualidade, talvez não ir com tanta sede ao pote, e aí depois isso começa a alavancar. Quando você pensa numa grande instituição financeira, eles têm diversos segmentos que podem se beneficiar de melhores decisões baseadas em dados. Então, as áreas de dados e analytics ganharam uma importância ainda maior do que elas já tinham. Você percebe um movimento muito grande de profissionais de maior senioridade assumindo posições em grandes empresas, as empresas fazendo grandes investimentos nisso, porque eles enxergaram um potencial muito grande para realmente trazer resultado de negócio. Quando a gente pensa em grandes bancos, o nível de alavancagem das empresas é muito afetado com relação à inadimplência, por exemplo. Então, quanto mais precisos são os seus modelos para tomada de decisão relacionada a isso, melhor. Então, eles perceberam isso, eles deram um passo para trás e eles conseguiram recuperar esse terreno. Quando você pensa em outros segmentos, eu vejo que segmentos relacionados principalmente à pesquisa, então segmentos de saúde, farmacêutica, eles vão ter um resultado bastante interessante também. Contudo, não são tão maduros quanto o segmento financeiro, porque realmente tem um potencial de investimento maior do que essas indústrias, então eles acabam se beneficiando por isso. Perfeito. Então, verdade. E no segmento financeiro, quais áreas você enxerga, assim, que você percebe que tem conseguido explorar melhor, se beneficiar mais em termos de ganho de eficiência usando a IA? Quando você pensa numa grande instituição financeira, você tem grandes áreas de operações. E aí não necessariamente você vai ter a coisa mais sofisticada. Existem muitas atividades operacionais, existem muitos sistemas que funcionam dentro dos grandes bancos que eles não se conversam. E sempre houve uma necessidade muito grande de integrar essas ferramentas e isso gerava um esforço operacional muito grande. Com a evolução das ferramentas de RPA, por exemplo, e agora com IA, você consegue trazer uma eficiência muito grande para essas áreas operacionais. Então, por exemplo, a integração entre sistemas utilizando ferramentas de RPA traz um ganho considerável de eficiência. Áreas que sempre tiveram que analisar grandes volumes de documentos, elas têm a oportunidade hoje de fazer um trabalho muito mais rápido. Então,
departamentos jurídicos, o tamanho dos documentos que eles precisam analisar sempre demandou muito esforço desses times. Então, quando você tem uma IA generativa bem treinada que possa suportar esse time, eles têm um ganho muito grande de eficiência. E aí isso permite que essas equipes possam focar em atividades mais estratégicas para a empresa. A gente costuma não enxergar o valor dessas áreas porque o foco muito sempre são os produtos. No final do dia, a gente está muito preocupado em aumento de vendas, etc. Mas quando você tem uma eficiência grande num departamento jurídico, isso pode gerar muitas economias para uma empresa. E um departamento jurídico de uma grande instituição financeira trata de grandes volumes. Então, quando você pensa essas áreas operacionais, você tem um grande resultado. Outras áreas que vão se beneficiar muito são todas as áreas que podem tomar algum tipo de decisão relacionado a crédito. Então, quando a gente pensa em cooperativas, áreas de empréstimo, cartões de crédito, todos esses times vão se beneficiar bastante. Claro, como eu comentei anteriormente, é um esforço que vai demandar uma boa análise e governança dos dados, porém, os resultados são muito, muito interessantes, porque permite que as melhores decisões vão ser tomadas e a gente consiga conceder crédito com mais qualidade, menor risco de inadimplência. Eu trabalhei durante muito tempo com prevenção à lavagem de dinheiro, que se conecta muito com prevenção a fraudes. Esse setor evoluiu demais. Para se ter uma ideia, em 2011 eu implantei um sistema que demorava 5 dias para detectar um caso de prevenção à lavagem de dinheiro. Era o tempo de processar todas as informações que vinham dos diversos sistemas do banco, conciliar isso com possíveis alertas dentro de uma agência e disparar algo. E hoje você pode fazer isso, não digo em tempo real, mas você pode fazer isso em um intervalo muito, muito mais curto, que permite com que você consiga detectar esse tipo de situação e reduzir diversos impactos para a empresa, para o mercado como um todo. Então, quando a gente pensa nesses cenários de fraude, prevenção à lavagem de dinheiro, é um ganho também muito considerável. E quando a gente pensa também em vendas, como eu vou trabalhar com os meus clientes, como eu vou gerar os meus mailings e ter mailings que vão ser mais assertivos, também você tem um ganho considerável, porque você tem realmente ali meios para ser mais efetivo na escolha dos clientes que você vai abordar e até como abordar esse cliente, porque você consegue realmente cruzar diversas informações e ter um script para quem vai interagir com aquele cliente de uma maneira mais humanizada, mais personalizada, uma conexão muito forte ali com o CRM. Então vejo que as oportunidades são tantas que fica até difícil você escolher uma. Eu acho que do ponto de vista de resultado financeiro, muito relacionado à concessão de crédito por conta de dados melhor tratados e com isso reduzindo fraude e prevenção à lavagem de dinheiro, porque você consegue cruzar muito mais informações em uma velocidade maior. Não que a gente não fizesse isso antes, mas hoje você consegue fazer isso praticamente em tempo real. Muito bom, Fábio. E até pegando esse aspecto, né, que eu entendo que é uma especialidade da Boa Vista Equifax, né, de crédito, prevenção a fraudes e tudo mais, além da velocidade, você acha que a segurança aumentou? Quer dizer, quando eu estou, por exemplo, não dando crédito ou dando crédito, você acha que agora é mais assertivo pela acuracidade do dado, pelos algoritmos utilizados mais precisos? Você acha que melhorou também a segurança desses processos? Sim, a Boa Vista Equifax é muito, muito preocupada com a questão de segurança. É uma das empresas mais seguras com as quais eu trabalhei e eu diria que tanto ter mais certeza de que a gente tem dados com grande acurácia para os nossos clientes, quanto também que os nossos clientes vão interagir com a nossa plataforma e o nosso ambiente, o ambiente do cliente vai ser seguro, são valores muito importantes. E hoje, até por conta da proliferação da IA, o tema se popularizou demais, existem diversas outras modalidades de fraude que estão acontecendo. Fraudes com pessoas físicas, com pessoas jurídicas, a gente vê o tempo inteiro algum tipo de golpe sendo aplicado e é uma preocupação muito importante. Uma preocupação muito importante não só do ponto de vista do cliente, mas também para dentro de casa. Então, é importantíssimo ter um cuidado e um carinho importante com a questão de segurança, porque os ataques eles são cada vez mais complexos
né? As equipes de segurança precisam ter um nível de conhecimento técnico cada vez maior, porque os ataques são cada vez mais sofisticados. Então, prevenir isso é super importante e a gente tem muita relação com o cliente. Não só o nosso relacionamento com os clientes, como nós temos dados de pessoas físicas e jurídicas. Então, qualquer tipo de vazamento de dados tem um impacto muito grande para o nosso negócio. Então, nós já tivemos uma situação como essa no passado, nos Estados Unidos. Isso foi o principal motor da nossa adoção de cloud. Então, a empresa, como ela respondeu com relação a esse vazamento, foi se modernizar ao extremo. Então, a gente entende muito o valor do dado do nosso cliente, do dado das pessoas que estão dentro do nosso ambiente, e há uma preocupação muito grande com isso. E a empresa como um todo, tem uma preocupação muito grande em sempre ter um ambiente cada vez mais seguro, os dados bem acurados e protegidos para que a gente evite qualquer tipo de situação dessa. Legal. Conectando um pouco do que você falou, inclusive antes, sobre as áreas onde a gente tem observado mais ganho de eficiência, você destacou muito claramente a questão da operação, que eu acho que é onde mais se tem ganho de produtividade e talvez eficiência econômica, mas a personalização, essa experiência mais personalizada com o cliente é bastante importante. E você comentou isso também, que a IA ajuda a entregar isso. E agora, conectando com essa última fala, na questão de dados. Como que está o desafio para trabalhar esses dados de modo que eles permitam que essas aplicações entreguem uma experiência inteligente? Porque a gente sabe que é um desafio de praticamente toda empresa manter essa informação bem qualificada, bem aproveitável, bem útil e bem trabalhada. Como vocês estão encarando esse desafio? Esse é um desafio bem importante e eu diria que é um dos mais difíceis de se cumprir, porque isso está muito relacionado à governança de dados. Do ponto de vista de negócio, quanto mais flexível, melhor, né? Então, os clientes querem ter acesso a informações que são relevantes para os seus negócios e a empresa quer fazer negócio, né? A empresa quer, no final do dia, a gente quer atender os nossos consumidores e isso vai movimentar. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa garantir a governança dos dados, né? Ou seja, se eu tenho um dado que eu não posso compartilhar por conta de LGPD ou qualquer outra norma que nós tenhamos no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a gente precisa garantir a governança disso. E quando a gente tem um mercado de tecnologia que ele está se movendo e está demandando sempre novas soluções e os clientes sempre estão buscando alguma coisa diferente, a gente tem que ter muita clareza de que a gente não pode sobrepor essa governança. Então, garantir que você tem uma ferramenta que restringe os acessos a dados de produção, a dados que a gente costuma chamar de dados sensíveis, né? O PII e coisa do tipo. Não posso criar uma solução que de alguma forma vai expor isso. Então a empresa ela precisa ter uma equipe de arquitetura que está muito embasada nesses pré-requisitos que estão relacionados a reguladores, para que a gente nem coloque no ar uma solução que não seja aderente aos nossos modelos. Porque é o típico cenário onde a gente pode ter um vazamento de dados ou a gente vende um produto que a gente está entregando uma série de dados que não poderiam ser entregues. E se você não tem uma boa governança dos dados, isso vai acontecer, porque as pessoas querem o resultado. E aí a empresa precisa encontrar esse balanço. Como você acessa bons dados para entregar uma experiência boa sem invadir a privacidade. Sem invadir a privacidade ou entregar um dado que é restrito. Por exemplo, se uma pessoa tem o nome negativado, eu não posso simplesmente compartilhar os dados de uma pessoa se, por exemplo, houve essa pessoa entrou com uma ação judicial e um juiz decretou que ainda está sob júdice aquela negativação. Então, existe um trabalho onde a gente tem que inibir, por exemplo, esses dados para garantir que a pessoa não vai ser, por exemplo, tal empresa está com nome negativado, qualquer coisa do tipo. Porque isso gera um impacto legal para as pessoas e para as empresas. Então, o trabalho de governança é super, super importante. Então, achar esse equilíbrio é um desafio constante e é algo que é muito comum das instituições financeiras também, porque segurança é um tema que a segurança sempre vai tentar restringir ao máximo e o negócio sempre vai tentar abrir ao máximo. Então,
precisa existir esse equilíbrio para que a empresa consiga continuar atuando sem infringir nenhuma regra que traga um problema muito maior no futuro, né? Então, e a adoção de IA tem que tomar muito cuidado até por conta disso, né? Até que ponto a IA pode atuar ali dentro sem ferir esse tipo, né, esses pré-requisitos. Então, quando os times estão desenvolvendo os algoritmos, estão criando ali qualquer motor relacionado a isso, precisa levar isso tudo em consideração. Tem que ter uma validação muito boa e talvez o mais difícil são ter boas ferramentas de governança de dados que vão garantir realmente que as pessoas têm acesso aos dados corretos e que isso não vai impactar o negócio no final do dia. Perfeito. Fábio, muito legal isso que você está falando, e aí eu tenho uma curiosidade. A Equifax é uma empresa global, né? E nesse aspecto ela está sob leis diversas. Aqui no Brasil, LGPD e outras, Europa tem a sua lei também. Bem. Como é que isso é tratado? São equipes locais? É global e localizado conforme a especificidade ou é localizado? Como é que isso é tratado globalmente? Legal. A Equifax trabalha num modelo onde ela tenta padronizar ao máximo a sua tecnologia. Então, nós temos grandes plataformas globais de tecnologia, soluções que são compartilhadas no mundo inteiro, e você tem um grande centro de serviços compartilhados que atendem todas as regiões. Então, nós temos muitos colaboradores nos Estados Unidos, na Costa Rica, que atendem o mundo inteiro, na Índia também. E, localmente, nós temos times que estão mais próximas do nosso negócio local. Até para conseguir fazer essa tradução de uma necessidade que eu tenho no mercado brasileiro para o global. Então, por exemplo, quando no nosso projeto nós estamos implantando plataformas globais para atender o Brasil, são plataformas que, quando a gente pensa no core da plataforma, serão suportadas por um time global, só que no Brasil nós temos um time que vai trabalhar em todas as customizações que são necessárias para o funcionamento do Brasil. Isso funciona também para segurança, para legal e qualquer área que tenha um contato direto ali com o nosso cliente. É impossível, né, um time global conseguir ter a clareza do que acontece ali no dia a dia, mas por outro lado, quando a gente tira essa complexidade do suporte da plataforma global do time local, a gente pode focar mais naquilo que está perto do nosso dia a dia. A gente sempre falou muito disso, né, de focar no core business, né? A gente consegue focar no nosso cliente local, a gente se preocupa muito com a regra de negócio, com as demandas do meu mercado, e eu não preciso me preocupar com o core da solução, né? Eu não preciso ter diversos times ao redor do mundo cuidando da mesma coisa. E tem uma interação bastante forte. Então, departamentos, você tem uma hierarquia onde responde tanto para a liderança local quanto um dotted line para uma liderança global. E a gente garante essa governança. E, felizmente, a gente tem uma cultura muito inclusiva e cooperativa. Então, os times globais, eles são muito, muito parceiros. A gente não tem atritos, eles entendem que realmente existem necessidades locais de negócio, então eles não inferem muito nisso. Eles estão muito mais focados realmente na plataforma global e em realmente habilitar as regiões a conseguir entregar o resultado. Então, é um modelo que ao meu ver, funciona muito bem. Que legal. Fábio, voltando assim num ponto bem inicial, a gente falou bastante, a gente já foi lá na frente sobre tanta inovação, uso de IA, mas a gente sabe que a adoção de IA envolve bastante change management, né? Processo de adoção, mudança de cultura, treinamento. Como que foi esse processo para vocês? Como vocês trabalharam nisso, estão trabalhando ainda? A empresa, ela tá evoluindo muito nessa questão da adoção de IA. O grande core da adoção de IA na empresa está relacionado ao time de Data Analytics, né? Porque é realmente o que vai ter um grande resultado para o nosso negócio, vai trazer dinheiro para dentro de casa no final do dia. Então são times que eles têm, muito antes do hype, eles já tinham um conhecimento muito, muito grande relacionado a isso. Então, é um time que está muito próximo de todos os cloud providers para trazer as melhores soluções. Nosso cloud provider preferencial é Google, mas nós temos algumas linhas de negócio que usam a AWS, então a empresa ela não está 100% fechada para outras soluções e sempre buscando
o que está muito próximo do negócio realmente avançar nesse sentido. O projeto que nós temos, né, a linha de investimentos global que a gente tem para levar a nossa tecnologia para a nuvem, o grande foco no final do dia é habilitar a utilização de tecnologias de inteligência artificial. Quando a gente remove esses grandes legados que existem ao redor do mundo, dentro das nossas regiões, a gente remove o limitador de ter a adoção de inteligência artificial. Quando você pensa em grandes mercados com grandes volumes de dados, a gente não pode ter esse tipo de restrição trabalhando com mainframe. Então, a estratégia da empresa ela vem já ao longo ali de 7, 8 anos evoluindo nesse sentido, preparando todo o terreno, e a gente está entrando num momento agora muito bom, porque uma grande parte das nossas regiões já terminaram a migração para a nuvem. Então, a gente está cada vez mais próximo do momento onde a gente vai conseguir habilitar cada vez mais. Então, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Espanha, Austrália, países que já avançaram, já terminaram sua migração para a nuvem, podem usufruir cada vez mais disso. Então, eles conseguem realmente extrair isso para a entrega de negócio. Paralelo a isso, a empresa também tem uma estratégia muito forte de adoção de IA para dentro de casa, né? Então, nós somos Google First, então toda a nossa suíte de escritório é baseada em Google, então a gente usa o Gemini no dia a dia e nós somos incentivados a utilizar para qualquer tarefa no dia a dia as ferramentas de IA generativa. Então existe um trabalho grande dentro da empresa para que nós adotemos, sejamos mais efetivos nisso. E claro, quando a gente pensa em tecnologia, a gente sempre está buscando maneiras de aprimorar as nossas atividades. Então, o próprio time busca a adoção de ferramentas de IA para testes automatizados, para escrita de histórias, para suportar um desenvolvedor no dia a dia, para ele ser mais efetivo. Então, vejo que a empresa está amadurecendo muito nesse sentido, muito, muito forte no que tange o nosso cliente final para entregar resultado para ele, porque é o nosso core business, né? É o nosso arroz com feijão, né? O dado e a inteligência artificial. Então, ali tem realmente um esforço muito grande e como empresa a gente está evoluindo muito nesse sentido. E acho que se tem um recado aqui muito importante a infraestrutura precisa estar bem preparada para isso. E a estratégia da empresa de ter começado esse projeto de migração para a nuvem há 7 anos atrás é o que coloca a empresa num momento agora muito bom para fazer essa virada de chave muito forte e ter soluções diferenciadas para os clientes. Legal. E não mantendo só no high-tech, trouxeram para o cotidiano também, né? Então simplifica esse change management, né? Isso ajuda muito. Essa questão do change management foi complexa no começo, né? Eu lembro que quando o ChatGPT apareceu, de uma hora para outra todo mundo começou a ficar apavorado, o que vai acontecer comigo, as profissões vão desaparecer. Eu acho que a empresa ela tem trabalhado muito nesse sentido de que os cargos não desaparecerão, os cargos evoluirão. Então, eu sempre penso muito e falo muito com o meu time que a gente tem que tirar o esforço, aquele esforço que não vai entregar valor, que a gente perde tempo ali escrevendo documentos, lendo grandes volumes, para que a gente tenha tempo para discutir a estratégia, a nossa tática, como que a gente vai resolver os desafios que são importantes no nosso dia a dia, eliminar problemas que são fúteis, mas eles são menos importantes e a gente tem uma ferramenta que pode ajudar a ser mais produtivo. Né? Bacana, Fábio. Nesse aspecto, eu queria aproveitar um pouquinho do seu conhecimento como diretor de tecnologia e também como professor, né? Aproveitando que você reúne os dois aspectos. Que habilidades você considera fundamentais para quem no futuro quer liderar projetos desse tipo, de grandes migrações para a cloud ou projetos de IA? Quais são as habilidades que não podem faltar nos profissionais? Existe uma habilidade que é super importante, não diria nem uma habilidade, mas uma área de conhecimento que tem perdido um pouco do valor nos últimos anos e que eu acho que ainda continua muito importante, que é a gestão de projetos. A gente teve várias ondas de gestão de projetos, no começo era o PMI, aí veio o Scrum, o Safe, etc. E hoje eu sinto que não há uma grande disciplina com relação a isso, mas quando você vai gerenciar um grande projeto, um programa que envolve muitas pessoas, esse conhecimento ele faz muita, muita diferença. Então, eu sinto que é importante
ter um bom conhecimento do que é a gestão de projetos, você conhecer os jargões do dia a dia, não menosprezar verdades que a gente sempre ouviu muito nesse tema, que comunicação é uma das disciplinas mais importantes, que você precisa mapear seus stakeholders e etc. Então, eu diria que gestão de projetos é algo super importante. Resiliência acho que é um grande jargão dos últimos anos, a gente sempre fala muito de resiliência, mas é aquela capacidade de lidar com momentos difíceis e no dia seguinte continuar, perseverar e buscar maneiras de resolver. Principalmente quando você está num papel de liderança, onde existem muitas pessoas que estão contando com você. Então, você demonstrar confiança no que está sendo feito, liderar, ajudar as pessoas a identificar o que precisa ser feito e, de alguma forma, passar tranquilidade para as pessoas, isso ajuda muito, né? O time, quando está numa situação de grande estresse, ele precisa sentir que existe alguém ali que está segurando a barra pelo time. E, para mim, eu acho que uma das mais importantes é cuidar das pessoas. Né? Você pode ter as melhores tecnologias, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você não cuidar bem das pessoas, o projeto rui. E construir um time é algo que faz uma diferença muito grande. Quando eles se sentem parte de algo maior, onde eles sentem que eles podem confiar nas pessoas que estão ao lado deles, no líder, né? nas pessoas que estão embaixo dele, isso traz um resultado muito grande, porque grandes projetos eles vão ter muitos problemas. Se a gente não tiver uma relação muito boa com as pessoas, você vai ter problemas muito maiores para resolver do que os que você vai ter normalmente. O projeto vai atrasar, vai faltar dinheiro, vai ter um bug, vai impactar a produção, essas coisas vão acontecer com certeza. Mas as pessoas elas precisam manter uma relação boa. Uma coisa que eu sempre digo pro meu time é: a gente está aqui nessa sala, a gente vai discutir, a gente vai quebrar o pau aqui dentro, mas a gente vai chegar a uma conclusão e a gente vai sair daqui e nada mudou. Né? A gente vai seguir junto até o final desse projeto, todo mundo de mão dada, e o sucesso é um sucesso de todo mundo. Então, essa questão de construir um time e as pessoas se sentirem parte de algo maior é algo que faz muita diferença. Muitas vezes, eu gosto muito de fazer analogia com esportes, né? Muitas vezes, o técnico de futebol, ele não é o técnico que tem a melhor tática ou a melhor estratégia, mas ele tem uma capacidade tão grande de construir times que eles conseguem fazer coisas que o time que tinha o melhor técnico e muitas vezes até o melhor elenco não conseguem fazer. Então, esse é um esforço de liderança que é, para mim, muito, muito importante. Eu acho que faz muita diferença no final. Quando a gente pensa em formação das novas gerações, eu sinto que a gente precisa puxar um pouco essas gerações mais novas. Eu acho que eles têm um privilégio muito grande de serem nativos digitais, né? Eles têm um acesso a conhecimento e ferramentas que a gente demorou 30 anos para conseguir, e isso é muito bacana. E eles são muito bons, mas a gente precisa saber se comunicar com eles. Se eles não se sentirem motivados, se eles não se sentirem conectados, eles vão procurar alguma outra coisa e eles vão trazer, às vezes, motivos que pra gente podem parecer fúteis, mas são fugas que eles têm para assumir responsabilidades maiores. A gente tem muita gente jovem no time e quando eles se sentem parte de uma coisa maior, eles respondem muito bem. Se você deixar eles muito soltos, não dar responsabilidade, não compartilhar isso com eles, eles vão sofrer e eles, até por conta do mundo onde eles cresceram, eles vão começar a se distrair com outras coisas. Então a gente precisa criar um ambiente onde tá todo mundo assim ligado o tempo inteiro, que eles estão afim, que eles sentem que eles vão entregar algo bem bacana no final, porque senão eles vão dispersar. A conexão da universidade ajuda muito nessa abordagem, nesse entendimento, né? Com certeza. Até porque hoje cada vez mais jovens, né, eles estão se formando. Eu tive um aluno, ele tinha 20 anos e estava fazendo o MBA. Muito, muito jovem, ele era um analista ainda. E ele, professor, como que eu cresço? Eu falei assim, cara, trabalho, focado, tenta se especializar e é uma jornada, né? Eles são muito imediatistas. A vida deles sempre foi muito de uma hora para outra, as mudanças sempre foram muito rápidas. E eu sempre comentei com ele, falei assim, olha, você não vai virar
Você não vira sênior, não existe sênior com 2 anos de experiência, né? Que foi algo que a gente viu muito na pandemia. Muito. Não vai acontecer. Você pode até conseguir um cargo de sênior, mas você vai chegar lá e você vai sofrer. Então, você tem que pensar numa jornada e pensar que essa jornada vai ter percalços, que você vai ter que se especializar, que você vai quebrar muito a cara, que você vai trabalhar de final de semana, que você vai trabalhar fora do horário e, em algum momento lá na frente, você vai conseguir. Mas provavelmente a sua jornada vai ser uma jornada mais fácil do que a nossa, porque é um mercado que está crescendo e você está tendo a oportunidade de, com 20 anos, fazer um MBA. Exato. Né? Na minha juventude, era difícil para as pessoas que não tinham tantas condições financeiras fazer uma faculdade. Né? Então, aproveita essa oportunidade, se especializa, se dedica, entenda que é uma jornada. Né? Você não vai ser CIO daqui 2 anos, né? A não ser que você seja um prodígio, né? Mas em linhas gerais não é o que vai acontecer. Ou funde a sua empresa. Ou funda a sua empresa, né? Vai lá, cria algo também. muito legal. Sempre tem um gênio ali no Vale do Silício que cria alguma coisa, cria uma startup. Cara. É muito bom isso. Fábio, agora há pouco você comentou sobre modernização de legados, tentando conectar um pouco isso com tanta inovação. A gente sabe que isso é um processo crucial para usufruir de todas essas tecnologias que a gente tem acesso hoje, e principalmente inteligência artificial, mas não se limitando, né? Baixar a plataforma, migrar para cloud, né? Vocês que têm muita solução em mainframe. Como tem sido essa jornada? Eu acho que a grande falácia desses últimos anos foi achar que migrar um legado com inteligência artificial seria a coisa mais fácil do mundo, sabe? eu acho que fez sentido essa ilusão, porque as ferramentas elas traziam uma perspectiva muito boa, mas não é trivial, né? Até porque quando a gente pensa nessas soluções legadas, nós tínhamos uma cultura muito diferente, uma cultura onde a gente não tinha documentação de nada. E quando você pensa na migração de uma aplicação do mainframe para microserviços, que é o que a gente sempre busca fazer hoje em dia, tem muita coisa num código de COBOL que não faz sentido quando você vai migrar, por exemplo, para um Java. Né? Você tem que tentar migrar a regra de negócio, não aquele código. Né? E muitas vezes, inclusive, para entender o que está de regra de negócio ali dentro, não é tão efetivo. Então, a gente tentou muito adotar a ferramenta para acelerar discovery, engenharia reversa, etc. Claro, a gente teve resultado, trouxe algum ganho, mas longe de ser o que a gente esperava. Mas o que a gente entendeu, vai ser difícil você abrir mão de um desenvolvedor do seu sistema legado, que ajude a interpretar o que está ali dentro. E eu acho que a inteligência artificial como uma ferramenta para auxiliar nesse processo, eu acho que aí você tem o grande salto. Se você tiver tempo, que quase nunca é a realidade, para você testar tudo, testar diversas ferramentas, até ferramentas de consultorias, etc., isso pode trazer algum resultado ao longo do tempo. Só que tempo geralmente é uma das maiores restrições que a gente tem em qualquer projeto. Ainda mais dentro de um projeto grande rodando, né? É sempre assim, ó. Você já começa atrasado e o projeto tem que ser entregue até o final do ano. É sempre assim, né? É sempre esse o desafio. Então você não tem muito tempo. Uhum. E quando a gente pensa em trazer qualquer ferramenta para dentro de casa, sempre vem aquele problema. Mas até homologar isso aqui dentro de casa não vai funcionar. Uhum. Então você trabalha com o que você já tem. E aí começam a surgir diversos entraves e você fala assim, cara, não vai funcionar. E aí quando você usa as ferramentas, o resultado não é tão bom. Então, qual que é o meu ponto de vista com relação a isso? É tentar colocar as pessoas que têm o conhecimento e a inteligência artificial ser uma ferramenta de apoio para que elas sejam mais efetivas. Porque no final do dia, se você... Tudo bem, você pode perder um tempo, investir um tempo fazendo engenharia reversa, mas se ela for bem feita e ela derivar boas histórias, e aí a inteligência artificial vai ajudar muito, o ganho vai ser muito grande. Porque às vezes você pode criar uma história, um backlog baseado numa inteligência artificial, que quando for para desenvolvimento vai gerar um monte de problema, vários bugs, etc. Então eu acho que é ter uma estratégia muito mais
pragmática. De cooperação entre as cooperação. pessoas com IA para acelerar. Difícil você substituir um cara que trabalhou com aquele sistema, por mais que você tenha a melhor solução de inteligência artificial. Se você tiver tempo, tiver espaço dentro da empresa para criar esses meios, onde você possa investir um longo período de tempo treinando, pesquisando, testando diversas ferramentas, o resultado pode ser muito bom. Se você tem que fazer algo a toque de caixa, é melhor ter uma pessoa que conheça bem utilizando essas ferramentas como apoio, e aí você vai ser produtivo. E outros cenários são sempre aquelas ferramentas que vão interpretar o código e vão construir também alguma coisa. Ou como se fosse um middleware. Outra grande falácia. A gente tentou fazer algo do tipo, o projeto não deu certo. Né? Era um projeto que era de 7 meses, passaram-se 7 meses e foi pedido mais 2 anos e meio para a gente migrar para uma plataforma que não era a nossa plataforma global, que em algum momento teria que ser migrado. A gente decidiu ir direto para o nosso cenário final. Então, o barato às vezes sai caro. Né? Então, às vezes vale mais a pena você trabalhar com um bom plano, uma boa execução, muita disciplina, diligência, do que você tentar ser super disruptivo. Não tem almoço grátis, né? O fato é esse. Não. Essa é a única certeza na vida que vai ter. Isso aí. Agora, você está liderando um dos maiores projetos de migração para cloud, né? Você já conectou isso, quer dizer que a utilização de IA após ou dentro desse processo vai ser muito vantajoso. Dentro da Equifax, da Boa Vista, já existe visibilidade ou não, ou só depois do projeto, de possíveis novos negócios, possíveis novas utilizações à medida que isso está em cloud, utilizando IA, que vocês podem se aproveitar dessa nova arquitetura muito moderna e que pode conectar mais isso, ou não? Quer dizer, o desafio agora é migrar e depois vai pensar nesse aspecto. A empresa como um todo, ela pensa sempre na inteligência artificial. Então, os produtos, todas as nossas plataformas são plataformas globais. Então, as soluções, nós já temos as soluções mais modernas aqui no Brasil. A nossa limitação hoje é realmente o tamanho da nossa infraestrutura e essa limitação por conta do legado. O nosso projeto ele visa eliminar essa limitação do legado e ter pista livre para a gente investir cada vez mais nessas novas soluções. Em paralelo ao que está acontecendo no projeto, o nosso time de Data Analytics está pensando em diversos produtos que podem ser criados. Nosso time de produtos quer alavancar cada vez mais as plataformas globais e já tem feito isso. Existe um esforço paralelo. A gente quer remover essa barreira do nosso sistema legado que hoje roda no AS400, mas a gente já tem uma boa base dentro de cloud pública. Então, a empresa não para por conta do nosso projeto de migração para a nuvem e o que há de mais moderno a gente já está trazendo para o Brasil e quer continuar alavancando. Claro que a partir do momento que tudo esteja na nuvem, a gente remove restrições que nós temos por conta do processamento no legado e a gente vai ter mais oportunidade de trabalhar os nossos dados, melhorar nossa governança, adotar ferramentas mais interessantes e, com certeza, prover melhores serviços para os nossos clientes. Bacana. Legal. A gente observa que esse rally de modernização de aplicações e ambientes, infraestruturas das instituições financeiras, ele acontece em várias empresas, né? Em várias instituições, várias organizações ao mesmo tempo. Existe alguma cooperação entre essas instituições ou é corrida mesmo? Eu não diria que é uma corrida. Eu diria que assim, empresas que são do mesmo segmento, claro, vão ter uma competição. A gente pode perceber isso nos grandes bancos. Até nas escolhas que eles fazem, você percebe um antagonismo entre eles. Você percebe que existem instituições que são mais agressivas nessa ida para a nuvem e existem empresas que elas são um pouco mais conservadoras, etc. Empresas que estão indo para um cenário de cloud híbrida, outras que estão indo para um cenário de 100% cloud pública, mas eu diria que assim, você tem um grande intercâmbio no mercado entre os profissionais, tá? Então, eu não vejo uma competição do ponto, não vou trocar contigo, não vou conversar com você a respeito disso. Vejo uma cooperação maior, eu vejo que as pessoas trocam muito as suas experiências. Febraban-Tech, acho que é uma baita vitrine disso, onde os bancos eles costumam compartilhar muito e eles participam de mesas redondas a respeito desse assunto. Mas tem
em paralelo a isso, existe uma corrida, né? Quem vai chegar primeiro, quem vai ter a solução mais arrojada de ida para a nuvem, mas acho que todas as empresas, elas entenderam que não existe mais escolha, né, entre não ir para a nuvem. Tem que ir para a nuvem, a questão é qual é o modelo de adoção de nuvem que vai fazer mais sentido. O apetite. Porque, assim, quanto mais dados, mais você vai precisar de espaço para armazenar isso. Guardar isso no seu data center vai sempre vai ter um limitador. E as ferramentas, é muito difícil você não trabalhar com uma ferramenta que não seja cloud native, né? Que não seja uma ferramenta que, por exemplo, está disponível, que é um serviço gerenciado. Então, você não pode ter esse tipo de restrição. Então, existe uma pressão dentro das próprias empresas, cara, precisamos... Se livrar desse passivo, desse risco também, né? Você vê os grandes bancos, tem data para estar 100% em nuvem. Trabalhei na Johnson muito tempo, tinha um objetivo de até final de 2025, 50% dos workloads em nuvem. Sendo que, para uma fábrica, você precisa ter uma considerável infraestrutura para operar a fábrica, que precisa ser on-premise. Exato. Então, todo mundo tem um objetivo bastante arrojado com relação a isso. Então, existe uma corrida, mas eu não vejo assim eu vejo muito mais uma disputa do comercial, né? Sempre querem atingir um melhor número, nosso resultado vai ser melhor. Tecnologia sempre tem um intercâmbio, até porque os profissionais de tecnologia, eles acabam rodando muito, né? É natural esse intercâmbio. Né? Eles rodam, né? Então, eles acabam levando muito desse conhecimento. Para mim, assim, ou se você trabalhou num banco, há uma grande chance de você trabalhar em outro, ou se você trabalhou em consultoria, você em algum momento ir para um banco. Alguma consultoria é uma empresa de tecnologia. Então, esse intercâmbio ajuda muito a ter uma noção de como atuar, porque se você está muito tempo só cuidando do seu ambiente, é difícil ter uma perspectiva de como é feito fora. Então, você tem que ter essa oxigenação, né? Para garantir que as coisas estão indo bem. E quais tendências de AI você acredita que podem redefinir, assim, em 2, 3 anos, como o mercado, o setor financeiro opera hoje? Eu acho que a evolução da AI e a capacidade de processar, ela está permitindo que a gente consiga trabalhar cada vez mais com dados diferentes, dados mais complexos. Você pode trabalhar com dados de geolocalização, você pode trabalhar com imagens, dados que não são estruturados. Isso vai ajudar muito em diversos aspectos, diversos negócios financeiros. Então, claro, isso demanda uma capacidade de processamento muito grande, isso demanda que as empresas estejam preparadas. Então, quanto mais elas conseguirem levar os seus dados para um ambiente onde elas consigam utilizar essas soluções, melhor, porque o volume de dados sempre cresce exponencialmente. Dados que a gente tem de utilização de mobile, de navegação, o que a gente tem de informação de geolocalização, câmeras e etc., isso pode trazer assim, possibilidades muito grandes. E quem não estiver pronto pode ficar para trás. A gente nunca sabe qual vai ser, né? É difícil você ter uma previsão de qual vai ser a próxima grande onda. O que a gente sempre sabe é o quê? Que as empresas vão tentar ser mais eficientes e mais assertivas no que elas estão tentando vender para os seus clientes. Para os bancos, para as instituições financeiras, é vender melhor para pessoas que vão pagar. Né? Então, se a gente conseguir ser cada vez mais assertivo com isso, o resultado vai ser absurdo. A gente vê nos últimos anos aqui no Brasil instituições financeiras que sofreram muito por conta de inadimplência. Claro, existe um aspecto do mercado, mas será que os sistemas das empresas estavam preparados para realmente dar crédito da melhor forma para as empresas, para as pessoas em geral? Então, esse vai ser um grande desafio, sempre aprimorar esses motores de decisão com informações com dados que vão ser cada vez mais complexos, decisões cada vez mais rápidas, cada vez em tempo real. Por quê? Aproveitar o momento em que o cliente está mais frágil ou que ele está mais propício a adquirir um determinado produto ou solução. Então, você não pode demorar. Então, as decisões têm que ser em tempo reais e o mais seguras possível. Então, eu vejo muito essa tendência de mercado, onde usufruir disso para trazer mais resultado para dentro das empresas. E informação e decisão em tempo real no setor financeiro é essencial, né? É essencial, mas não é tão simples, né? Porque são volumes muito grandes. Demanda muita integração entre os sistemas. Então, qualquer movimentação financeira, ela
tem um impacto muito grande de uma decisão que a pessoa pode estar tomando pouco tempo depois. É até prevenção de fraude, né? É uma transação que ele está fazendo num canal e, de repente, no outro está tentando tomar uma outra, e se você não tiver uma boa comunicação entre esses dois canais, entre esses sistemas, você pode tomar um prejuízo muito grande. Então, as empresas precisam trabalhar cada vez mais para ter esses dados em tempo real para mitigar esses riscos. Então, isso vai fazer uma diferença muito grande. Isso demanda capacidade de processamento, armazenamento muito, muito grande, e motores cada vez mais bem escritos e tudo mais. Muito bom. Muito bom. Fabio, acho que você falou diversos pontos, mas se você pudesse deixar um conselho para empresas do setor ou de outros setores também, mas que ainda hesitam em investir em cloud, em AI, o que seria? O que você poderia sintetizar aqui para falar, cara, assim, não perde tempo? Qual é essa grande chave para quem está hesitando em investir nessas tecnologias nesse momento? Eu diria que, por mais que a gente ache que sempre as empresas, principalmente do segmento financeiro, estão sempre na crista da onda quando a gente fala em tecnologia, existem muitas empresas que têm muitos sistemas legados. Existem muitas oportunidades de investimento e de melhoria. Eu digo que postergar isso não é só deixar uma oportunidade para trás, como também é um risco. As decisões têm que ser tomadas de acordo com a natureza da empresa, a sua cultura e etc., o seu apetite a risco, o quanto eu realmente quero ir para uma cloud pública, o quanto eu vou trabalhar com cloud privada. A Equifax, ela tem essa estratégia de 100% cloud pública. Não necessariamente essa vai ser uma estratégia que vai fazer sentido para todas as empresas. Existem workloads de diversas empresas que fazem mais sentido ficar numa cloud privada, ou às vezes até mantendo um on-premise. Mas quanto mais tempo levar para utilizar as funcionalidades de cloud, mesmo que seja no ambiente privado, é pior, porque você perde muito a capacidade de escalabilidade e flexibilidade de atender o seu cliente numa data super importante, onde você tem uma grande demanda de mercado e, principalmente, utilização do que você tem de mais novo em relação à tecnologia. As empresas, elas nunca vão ter a capacidade de investimento para criar uma nova tecnologia como o Google, AWS, Microsoft, Oracle, todas essas empresas. Então, você ter acesso a um ambiente de cloud pública, onde você tem acesso a esses serviços, é um diferencial estratégico para a empresa. Então, meu conselho encare a realidade da cloud pública, tem que usar, não dá para você escolher ficar fora disso. Acho que não é uma alternativa hoje em dia, porque vai ser o habilitador de todas as tecnologias que vão surgir. A IA hoje é a palavra do momento. A gente não imaginava há 3 anos atrás que a gente ia ter um cenário tão propício para a inteligência artificial. Eu costumo falar um pouco sobre IA para os meus alunos, e houve um período de inverno da IA, né? Então, dos anos 60 até os anos 90, foram 30 anos onde a IA ficou congelada. E hoje a gente tem o melhor momento possível e só vai melhorar, porque cada vez melhores soluções, capacidade de processamento, armazenamento, etc. Então as empresas, elas não podem ficar para trás, porque isso pode significar a disrupção da empresa, né? Nenhuma empresa quer ser a próxima blockbuster, ninguém quer ser a Kodak. Então, tem que acompanhar esse movimento do mercado, ir para o que há de mais moderno e sempre levando em consideração a segurança, não pode deixar para trás a segurança, governança dos dados, garantir que a informação que você tem lá dentro está sendo bem governada e que você possa usufruir do que há de melhor lá dentro. Verdade. Até 3 anos atrás a gente achava que a gente ia coexistir com a IA com uma certa distância, né? Ela já estava ali, a gente já estava vendo resultados interessantíssimos com machine learning, com as primeiras tecnologias de IA que chegaram mais próximos do cotidiano, ainda das áreas de TI. Mas realmente não parecia que ia chegar tão rápido numa adoção, uma aplicação tão simplificada, né? De repente parece um tsunami. Exato. Eu lembro quando a IA generativa estourou, estava tendo o South by Southwest, o Banco do Vale do Silício quebrou, e durante aquela semana só se falava de ChatGPT. De repente aquilo chega no Brasil e aí não se falava de outra coisa. ChatGPT, porque vai acabar isso, vai acabar aquilo outro, IA para cá, IA para lá. Se você não está pronto, se você não tem infraestrutura, se você não está preparado para isso, como que você adota? Caso que eu posso compartilhar aqui. Grande empresa do segmento financeiro queria adotar a IA generativa para o desenvolvimento de aplicações. Conversou com todos que prestavam serviço ali dentro.
a partir de agora vocês têm que usar a IA generativa e tem que entregar 20% de eficiência. Todos ficaram desesperados, e agora? Né? É aquela relação, é quando você namora com um urso. Você não sabe, a única certeza que você sabe é que quem vai comandar a relação é o urso, né? Porque você não tem alternativa. E aí todos apavorados, como que a gente vai trabalhar? A gente tem que entregar eficiência. Aí vem o senão. Para desenvolver qualquer coisa dentro do ambiente daquela empresa, você precisava usar uma VDI. A VDI tinha que ter o GitHub Copilot e a VDI não rodava com o GitHub Copilot. Então, se você não prepara a sua infraestrutura, você não consegue usufruir. Então, precisa ter um investimento, precisa ter uma estratégia, e essa estratégia passa. Ter infraestrutura que suporte isso, você não vai escapar de ir para uma nuvem, e ter uma estratégia por trás. Quero que a minha empresa seja mais eficiente. Eu preciso ter uma cultura que incentive as pessoas a adotar isso, e os meus departamentos que vão usar isso para trazer resultados de negócio, esses caras têm que ser muito, muito bons. E tem que criar uma estrutura para isso tudo funcionar. Não é simplesmente, a partir de amanhã o CIO acordou e falou assim, IA generativa. Não vai funcionar. Tem que pensar em todos esses fatores para ter uma jornada bem sucedida e entregar resultado importante para a empresa. Verdade. Muito bom, conversa muito boa. Obrigado por compartilhar a sua visão, mas principalmente essa sua experiência aplicada. Acho que agregou bastante no nosso papo. Obrigado mesmo. Isso aí. Bom, obrigado, Fábio. Prazer estar aqui contigo. Obrigado, Sarel, pela parceria. Obrigado, mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou o nosso Tech Byte aqui. Siga no seu player favorito, dá o seu like, o seu joinha aí. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha com quem está precisando de inovação no setor financeiro. Vai ser um prazer aí que vocês possam assistir esse episódio. Muito obrigado para todos.